Boa noite aí, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite, Fernando. Antes da gente falar de julgamento, cumprimentos antecipados, porque falaram aqui que amanhã é seu aniversário, e eu falei que ia te perguntar se ia ter aquela carne especial feita lá em Petrópolis. A costelata não será servida amanhã. Amanhã será a cozinha da minha mãe que vai fazer uma moqueca baiana. Que luxo. Cumprimentos Duplo luxo, adiantados. Né? Nossos cumprimentos adiantados. Muito obrigado, muito obrigado. E com essa alegria dupla, né? A mãe cozinhando uma moqueca. Aí sai A minha mãe moqueca depois do julgamento. Nossa, e amanhã. Minha mãe tem 91 anos, vai fazer 92, né? E eu estou fazendo 32 amanhã. Cada perna. De exercício da profissão em um estado, e aí os restantes foi fora do... É isso, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mas, Fernando, diga aí, você que fez um trabalho brilhante, né, com os áudios dos depoimentos dos presos políticos, né, você conseguiu levantar esses áudios na Justiça Militar. Como é que é para você estar assistindo, né, depois do Brasil ter passado por uma ditadura militar, 21 anos, né, de tortura, perseguição, mortes? Você vê generais e oficiais do Exército estarem sendo julgados por uma tentativa de golpe. Você acha que desta vez a justiça vai ser feita ou vai vir algum perdão, alguma anistia para essa gente? Não, primeiro, realmente, é um momento muito importante da história nacional. Né? É a primeira vez que militares são julgados pela Justiça Civil. Isso não é pouca coisa. Né? Então, é um processo que, na verdade, é um momento histórico que nós não passamos no passado. Não acho, primeiro, a maior parte da população brasileira ela é contra a anistia ou qualquer tipo de perdão a esses atos. Isso está nas pesquisas. Né? Por isso que, nesse momento em que o Tarcísio fez um discurso dizendo que não confia na justiça brasileira, que o seu primeiro ato seria a anistia, na verdade, a minha conclusão é que... O indulto que ele falou, né? Tecnicamente é o indulto, mas eu acho que ele usou a palavra anistia. Né? Não, ele usou indulto mesmo. Usou indulto. Mas o fato é, ele está jogando no cercadinho, porque, de fato, o que ele quer é se legitimar neste momento para ser um sucessor do Bolsonaro. Mas é impossível, nesse momento, primeiro, como a maioria da população brasileira é contra, ele cai na possibilidade de eleição ainda mais. Quanto o Lula não tem chance, mas cai ainda mais porque ele está remando contra a maioria da população e por isso que não se pauta a anistia no Congresso Nacional, porque o Centrão sabe que a maior parte da população é contrária a isso. Além de a maior parte da população ser contrária, ela seria inconstitucional, tanto a anistia quanto o indulto, porque a Constituição não permite indulto em crimes armados contra a democracia, muito menos contra terrorismo, que, na minha visão, é o segundo ponto. O terrorismo, para a Constituição de 88, são os crimes contra a segurança nacional, que foram substituídos pela Lei de Defesa do Estado de Direito. Então, não vejo a menor possibilidade de haver anistia, seja pelo Congresso Nacional, ou seja, pela primeira impossibilidade do Tarcísio ser eleito, e mesmo que fosse eleito, ele estaria jogando, nesse momento, numa questão eleitoral. Acho que o seguinte, se me permite prosseguir, vocês estavam passando
o discurso de acusação antes de eu entrar. Eu fiquei muito impressionado com alegações finais, né? Não são alegações finais. Não. Não. As alegações finais foram escritas nos autos. Tá. O que aconteceu hoje foi 2 horas para a acusação, fazer a acusação mesmo, oral, e as defesas orais de 1 hora para cada defensor. Veja, o procurador-geral foi preciso. Ele fez uma acusação que não é uma simples cronologia. Ele trouxe os elementos necessários, tanto os elementos documentais, que foram a minuta golpista, o discurso preparado do Bolsonaro, o plano impresso na presidência para matar o Lula, o vice-presidente Alckmin, para sequestrar e matar o Alexandre de Moraes. O local de apreensão desses documentos, seja no PL, seja a impressão na presidência da República, depois ele traz os elementos testemunhais, que é o depoimento do comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, de que o Bolsonaro efetivamente fez e apresentou esses documentos a eles, usando o argumento, inclusive, de que se o Bolsonaro, o presidente da República, e o ministro da Defesa chamam os comandantes para apresentar isso, isso já não estava na fase de cogitação. Isso efetivamente estava em já um golpe em andamento. Depois, traz os elementos que são fundamentais, que é a bomba no caminhão-tanque do aeroporto. Os atos chamados ele de terrorista, que foi tocar fogo em ônibus, jogar ônibus de viaduto, tentar invadir a Polícia Federal, as tentativas de obstruir as estradas brasileiras, traz o elemento de contato do presidente da República com o chefe dos caminhoneiros. Ou seja, ao fim das eleições, ainda as manifestações que visavam manter essas pessoas coesas na ideia de que um golpe poderia ocorrer a todo momento, né? E isso na cronologia deslegitimação do processo eleitoral. Ou seja, a acusação foi brutalmente precisa em relação a todos ali, em especial. Aliás, ele fala da balbúrdia, né, que tinha que ser mantida para se concretizar o caos e a balbúrdia para levar ao que ocorreu no dia 8 de janeiro. Né? Para tentar com que os militares do Exército, especialmente, e da Aeronáutica, incluindo ataques a eles digitalmente, fizessem com que eles fossem obrigados a agir. Obrigados, entre aspas, a agir. Então, eu diria assim, o maior momento do dia foram as 2 horas da acusação. Esse foi o maior momento do dia. Posso comentar as defesas também. Mas o relatório foi importante, o relatório do ministro Alexandre de Moraes, mas é um relatório, né? Com detalhes e precisões, mas é um relatório. Mas a acusação foi o ponto auge do dia e a acusação saiu impecável. Muito bem, quem vai? Vocês possam, pode ir. O Fernando, exatamente desse ponto de partida, nós tivemos essa acusação memorável, uma sustentação oral que produz uma peça histórica, né, para o nosso país, que ele faz essa reconstituição deste evento histórico recente. Ao mesmo tempo, nós tivemos também as defesas, algumas caricaturais, algo bizarro até, né?
E algumas tiveram uma defesa mais técnica. Considerando as defesas apresentadas hoje, os argumentos, que eles podem até diferir um pouco do que está formalizado ou apresentado formalmente nos autos, mas considerando as defesas feitas hoje, os argumentos usados, e esta acusação que faz a Procuradoria da República, qual é a chance que tu entendes de haver alguma absolvição desses réus do núcleo crucial? Primeiro, eu, de início, diria assim, eu não estou vendo chance de ninguém ser absolvido ali. Há uma acusação muito embasada em provas e a acusação foi muito precisa disso. Veja assim, como é que se formou a sequência de defesas? A primeira a sustentar meia hora foi um advogado do delator, né? Sustentando que a delação do Cid trouxe elementos que contribuíram com a investigação e a acusação, dizendo ela é um meio de prova, ou seja, a delação ela não é sozinha, ela indica elementos que considerou a sustentação oral fundamentais, inclusive dizendo, olha, o próprio encontro com os comandantes das forças, a sustentação oral indicou como sendo um elemento que foi dito pelo Cid e depois confirmados pelos comandantes. Muito bem, e aí houve uma coisa meio esquizofrênica, porque saindo esse advogado da tribuna, entrou o César Roberto Bittencourt, que é o advogado principal, e fez uma sustentação oral dizendo que a acusação seria fraca e que não comprovada. Portanto, acho que há um problema esquizofrênico aí. A mesma defesa feita por advogados diferentes, uma diz que, olha, ele contribuiu para provar os crimes e o outro diz não tem crime. Então, aí houve uma coisa esquizofrênica. Na sequência, o ex-senador Kassab Demóstenes teve uma coisa caricata, inclusive, porque ele passou, talvez, 3/4 da defesa, primeiro homenageando ministro por ministro, mas nessas homenagens querendo fazer um relato de quando ele se relacionou com o ministro, um por um. Depois, falando de 2/4, falando dele mesmo. Né? Quando ele fez isso, quando ele fez aquilo, tal, e no final... Elogiou Lênio Streck. Ele faz uma pequena passagem dizendo que o Lênio deveria ser nomeado ministro supremo. Muito bem. O Lênio merece todas as homenagens. O Lênio merece todas as homenagens, mas naquele momento não é muito bom, né? Porque e nem do Torres, né? Porque é impróprio naquele momento, entendeu? E um pouco fora de tom, não a questão do Lênio, mas uma tentativa de tratar todos com uma certa intimidade, né? E aí o seguinte, de fato, deixou o cliente desprotegido. Não vi nada na defesa, e aí joga ao final teses soltas. Olha, poderia ter tido desistência voluntária do golpe, puxa um fato de quando o ex-procurador entrou no Supremo dizendo que ia matar o Gilmar, mas ele sabe depois, e ele desistiu. Então, ao fim, ele não define tese nenhuma. Eu diria que, para o acusado, que diz ele que não pagou a defesa, valeu pela propaganda dele ter uma hora para falar dele mesmo em rede nacional de televisão, talvez. Né? Foi uma defesa fraca do ponto de vista da defesa do seu cliente.
A defesa do ex-ministro da Justiça teve uma chamada do procurador que estava ali, quando eles indicam uma passagem aérea marcada em novembro, segundo consta, segundo ele mostra, né? O que não quer dizer que até lá ele não tenha participado dos atos golpistas, porque até, como disse o procurador-geral na acusação, cada um teve um momento de participação na trama golpista. Portanto, se em algum momento ele viajou, que diria, que ele quer dizer, olha, eu planejei viajar muito antes, né? Portanto, eu não participei daqueles atos. Não retiro o fato de ele ter participado da minuta golpista, de ele ter participado da trama que iria dar o golpe, etc. Muito bem. Aí o procurador diz, olha, esse número de registro da Gol não corresponde, não foi dito pela Gol que não corresponde a uma reserva. O advogado diz, eu não verifiquei, o que causou um problema. E aí mostra determinadas mensagens, determinadas postagens dele durante o dia 8, dizendo vamos punir todo mundo, etc. Sobre esses elementos, nós vamos ter que ver o que o voto do ministro Alexandre de Moraes trará em contraposição a isto. Mas, pelo menos nessa parte, tentou realizar alguma defesa do ex-ministro, né? E aí, amanhã, nós devemos seguir com demais defesas, inclusive a defesa do Bolsonaro. E do Braga Neto e do Heleno, né? E mais o seguinte, eu diria a acusação foi tão precisa que a chance de absolvição tende a zero. Todos ali estão com elementos probatórios de participação na trama golpista muito, muito contundentes, né? Muito bem. Deixa eu passar para a Tereza aí. Tereza, diga aí. Olha só, Fernando, está circulando uma interpretação, sei lá, uma notícia, de que as defesas, ou alguns deles, estão querendo usar os recursos infringentes para forçar que haja um julgamento pontual, né, das questões que forem objeto do recurso no plenário. Eu queria ver se você confirma essa interpretação, que o recurso infringente seria aquele para questões onde não há consenso, né, na condenação. Bom, e a gente sabe que faltará consenso, unanimidade, muitas vezes, porque haverá divergência do ministro Fux em muitas questões. E que, segundo o meu consultor jurídico, essa pessoa com quem eu conversei, quando há um artigo infringente, esse recurso, por não ter havido unanimidade, aí não é a turma que julga, aí é o plenário e há indicado outro relator que tem que ser da outra turma, da primeira, no caso, da segunda, no caso. Isso procede? Primeiro, o seguinte. Primeiro, há uma jurisprudência na Corte de que é preciso haver pelo menos 2 votos divergentes. Portanto, para apresentar o recurso. Para apresentar os embargos infringentes. Em ações, veja, qual é a diferença, por exemplo? Qual é a diferença do que aconteceu, por exemplo, no habeas corpus que declarou a incompetência do Sérgio Moro? É que esse não há recurso de concessão de habeas corpus, certo? Da turma para o plenário. Como é uma ação originária do Supremo Tribunal Federal, havendo voto vencido, há a possibilidade de embargos infringentes. E esse embargo infringente é julgado pelo plenário. No entanto, se nós contarmos os ministros do Supremo Tribunal Federal,
vamos ver o seguinte: retirados os dois indicados pelo Bolsonaro. E vamos dizer que haja um voto vencido do Fux em algum ponto. Mesmo os embargos infringentes, não vai mudar o resultado do julgamento. Não vai mudar o resultado do julgamento. Não muda a condenação, né? Não Sim, muda. Pode levar o processo para diante, que essa é uma estratégia também. Prolongar. O que acontece? Primeiro, certamente vão entrar com embargo infringente se houver voto vencido. Muito bem. Sim, mas para ter embargo infringente tem que ter 2 dos 5 ministros da turma. O que acontece? O regimento interno diz voto vencido. Há jurisprudência do Supremo falando de 2 votos vencidos, mas não está escrito isso no regimento interno. É só jurisprudência. Muito bem, não está escrito no regimento interno, mas há jurisprudência de 2. Mas mesmo que se admita, se ingressar com embargo infringente, mesmo que se admita os embargos infringentes, havendo voto vencido, porque aí no próprio julgamento vai ter que se ver se admite ou não os embargos infringentes, você alonga um pouco, sim, certo? Mas não há possibilidade de mudar o resultado. E certamente isso vai ser pautado de maneira muito rápida. E mais, precisa saber se o julgamento vai ser presencial ou virtual. Porque pode ser que seja pautado de forma virtual, sem sustentação oral. É preciso examinar isso, porque o que acontece? Isso é plenamente possível. Né? Eu sou daquele que acho que, independente disso, seria, havendo voto vencido, deveria haver uma pauta presencial, certo? Com sustentação oral. Aliás, em que pese haver, na minha visão, competência sim da turma, a turma não é incompetente, não faria mal nenhum que esse processo já tivesse sido levado ao plenário. Porque qualquer ministro pode levar para plenário. E aí nos pouparia mais um tempinho, né? Porque, efetivamente, com as provas existentes, não há possibilidade nem de no plenário serem absolvidos. É a minha visão. E vamos dizer que, assim, na verdade, praticamente esse julgamento termina semana que vem, né? Nós estamos em setembro. A plena possibilidade. Hein? Termina mesmo na quarta-feira. Pois é. Então, é o seguinte... Mas tem recurso, não tem? Tem que deixar bem claro para as pessoas, né, Fernando? Eu tenho feito isso, jogar um balde de água fria, mas porque tem muita gente achando que acabou o julgamento, o Bolsonaro vai preso. E é preciso que não vai ser assim. Tem recursos, embargos. Primeiro, ele já está preso, certo? Já está preso. Está preso em casa, mas já está preso. Elas querem para a cadeia. Segundo, o seguinte, terminado o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator, pode determinar o recolhimento dele, se assim entender. Mesmo sem embargo, sem votar os embargos. Não há efeito suspensivo desse embargo. Certo? Se o ministro entender que as razões jurídicas, porque a gente chama de fumus boniuris, né? Que é fumaça do bom direito. Ora, ele vai estar condenado de uma decisão recorrível. Mas pode o ministro entender o seguinte: tem razão suficiente para recolhê-lo e determinar o recolhimento antes da publicação do acordo. É preciso aguardar. Mas é o seguinte, o fato é, da maneira com que a coisa está sendo encaminhada, ele está preso antes do final do ano. Vocês podem ter certeza absoluta nisso. E pode ser que haja, sim, a mudança
por questão de segurança, do status de uma prisão domiciliar para uma sala de estado maior. Porque olha a trabalheira que dá mantê-lo preso em casa. Não é isso? Mas me diga uma coisa aí. Ele pode mandar recolher todos, não só Bolsonaro. Você conhece bem a justiça militar? Os que forem condenados nesses julgamentos militares, eles vão poder perder a patente num julgamento militar, tá certo? Pode, mas o Supremo Tribunal Federal pode decretar a perda mas parece imediata. Que já há um acordo, pelo que eu vi, já há um acordo de que o Supremo Militar é que vai definir isso. Foi o que eu li. Né? O que Pode acontece... ser um acordo da Corte, né? Da Suprema Corte com... também ouvi isso. Eu ouvi isso. Agora, eu te pergunto o seguinte, você acha que isso vai ocorrer dentro da Justiça Militar? O Mauro Cid está pedindo já a aposentadoria dele, né? Ele está dizendo que já vai sair, vai para a reserva, né? Mesmo quem está na reserva perde patente, e se você acha que general vai perder patente num tribunal militar, eles vão ter coragem de tirar patente de um general, 3 estrelas, 4 estrelas? Acho que se o Supremo Tribunal Federal não o fizer, acho difícil o Supremo Tribunal Militar fazer. Certo? É minha visão. Acho difícil. E acho plenamente possível que o Supremo Tribunal Federal o faça. Mas o fato ali todos vão ser condenados. Né? Não tenho a menor dúvida que as provas são contundentes sobre isso. E acho que sim, mesmo com prazo de embargos, pode haver determinação de recolhimento à prisão de todos os réus, independentemente Quer dizer que esses militares podem ir, então, para o quartel, cumprir pena no quartel, é isso? Podem. Não vai, mas não vai eu quero dizer o seguinte, os que estão na reserva podem ir para uma prisão normal, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, o testemunho de quem já defendeu um almirante, tá? O rigor da prisão militar é muito sofrida também, tá? Não é como a gente acha, não. O almirante Otton, por exemplo, ficou preso nos fuzileiros navais. Eu digo que seria muito melhor ele estar preso numa prisão normal. Você foi advogado dele? Eu sou advogado dele. É advogado dele. Quando eu assumi o caso, ele estava preso há 2 anos. É enlouquecedor, porque o sistema é muito rígido, né? Não é como a gente acha. Olha, tal. Não, eles têm um método de disciplina que se você não tiver uma proteção ali, vamos dizer, ele estava preso no fuzileiro naval, é almirante. Tentou suicídio. Era um sistema extremamente rígido e ele acabava... Porque quando você está numa prisão normal, você consegue também ter contato com outras pessoas, etc. E ali fica um sistema de um rigor muito grande. Então, talvez não seja como a gente acha, vai para uma prisão militar e vai ficar ali numa boa. Não é, de fato, não é isso que acontece. Né? Preso é preso, né? Preso é preso. Exceto quando a gente via em outras épocas, por exemplo, os bicheiros ficaram presos em lugares que eram um parque de diversões, mas não é mais assim. Né? Sou eu agora? Pode ir. Ou não? Pode ir, vai lá. O tempo está acabando, mas... Mas vai lá. 2 coisas rápidas. Uma, lá no Congresso, hoje a coisa andou bastante sobre a tal anistia, que eles vão votar, diz que vão votar logo que o julgamento terminar. E eu queria suas considerações. O que significa isso? O parlamento de um país e fazer a tábua rasa decide sua Suprema Corte. Espera, deixa eu acabar de terminar. E a outra é só um registro, gente. Os Estados Unidos confirmando
que atiraram contra uma embarcação venezuelana que estaria carregada de drogas. Acho isso gravíssimo. Bom, as notícias que eu tenho é que o Congresso não vai votar anistia nenhuma. Que isso não vai ocorrer. Essa é a notícia que eu tenho. Hoje mudou o panorama, tá? E se isto ocorresse, o Supremo Tribunal Federal vai julgar inconstitucional. É só uma forçação de barra. Mas, Tereza, você está mais informada do que eu, porque você é a sua profissão. Mas a notícia que eu tive durante o dia é uma rejeição de colocar isso em pauta. Né? Vamos ver. Bom, a manchete está aqui no 247 nesse momento, viu, Fernando? Diz o seguinte: Gonet e Moraes mandam um recado a Fux no primeiro dia do julgamento do núcleo 1 da trama golpista. Você acha que o Fux vai aí abrir uma divergência? Eu acho que pode ser expectativa. Talvez isso não ocorra. Tá? Eu acho que o Fux votar pela absolvição, acho muito pouco provável. Pode haver alguma divergência pontual em algum ponto, mas acho muito pouco provável votar ali pela absolvição de todos os acusados. Não vejo a possibilidade disso ocorrer, até porque ele votou em vários casos pela condenação, divergiu em elementos poucos, né? Mas acho que estão fazendo uma expectativa que talvez não se concretize. A divergência que ele tem, basicamente, é sobre a dupla condenação por abolição, tentativa de abolição do Estado de Direito e a tentativa de golpe. Essa é a divergência principal. Então, é uma divergência técnica, do ponto de vista de se há um bis in idem, ou seja, se um dos dispositivos absorve o outro por ser mais grave. Exatamente. Acho que, tecnicamente, ele pode até, de maneira doutrinária, ter razão, mas o fato é que a pena dos 2 crimes é muito alta. Então, se você mantiver uma só... Tá? Agora, veja só. Talvez a divergência quanto da pena não gere embargo infringente. Vamos ver como é que o Supremo vai se posicionar. Mas se ele vota pela condenação e diverge quanto à absorção ou não de um crime com o outro, a diferença é pouca quanto ao quantum da pena. Ou seja, em vez de 25, 43. 30 anos, eu vou condenar a 22. Vamos ser mais ou menos por aí a divergência. Então, isso não vai salvar ninguém ali. Sara? 22, né? Bem significativo 22. esse número. Olha, o pessoal está elogiando bastante, mas tem ainda essa dúvida, né? O Bolsonaro estará presente ali no plenário, no STF, para acompanhar? Não, vai ficar em casa acompanhando. Alô? É isso. Tá ótimo. Caiu Tereza, aqui um minuto. Caiu? Eu acho que o Bolsonaro não estará presente, já foi dito isso, né? Agora, se ele fizesse um pedido para estar presente, poderia ser definido o deslocamento dele para lá. Mas é absolutamente desnecessária a presença dele e acho que ele vai querer ficar em casa, porque ele tem pouco tempo para ficar em casa, né? É isso mesmo. Bora. Aproveitar a mansão, né? Pouco tempo para ficar ali, então é melhor ele aproveitar um pouquinho. Tá certo, Fernando. Parabéns pelo seu aniversário, hein? Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Vamos comer aquela carninha aí, porque eu fiquei interessado. A Tereza falou que já conhece. É um negócio que ele faz, é uma carne que ela fica na caixinha, não precisa ir na geladeira, não precisa ir nada. É da filha dele a coisa. E exporta aquilo, mas assim, é um negócio... Costelata. Costelata.com.br. Eu já vendi meu peixe. Mas é assim, sabe, é divina. Não é peixe, mas deu só de abraço. Abraço.
Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço, boa noite. Obrigado, Luiz Fernando.